Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa quinta-feira a gente vai falar da vitória do Atlético Paranaense sobre o Libertad em partida válida pela Copa Libertadores da América. Fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre tudo o que aconteceu nessa partida. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então vamos lá, sem mais enrolação, falar da vitória do Furacão, o Atlético Paranaense que viajou até Assunção, capital do Paraguai, para enfrentar o Libertad, atual líder do Campeonato Paraguaio. E apesar de ter feito um primeiro tempo ruim, quando saiu ou quando voltou para o vestiário, perdendo pela contagem mínima com o gol do centroavante experiente Oscar Cardoso, o Atlético acabou fazendo um bom jogo no segundo tempo e conquistando a vitória de virada com gols marcados por Rômulo e por Alex Santana na etapa complementar. No primeiro tempo, a surpresa ficou por conta da escalação, que já vinha sendo antecipada pela mídia, mas o técnico Paulo Turra de fato levou em frente aquele planejamento que ele tinha experimentado nos últimos treinos e entrou em campo com Bento no gol, Kelvin na lateral direita, Pedro Henrique substituindo Zé Ivaldo, que negocia sua renovação de contrato com o clube, Thiago Heleno e Pedrinho fechando a linha de 4 defensores, Fernandinho e Alex Santana da base do meio de campo e Vitor Bueno, Davi Terans, Pablo e Vitor Roque formando um quarteto ofensivo. E no primeiro tempo, vocês devem se lembrar do que eu falei no vídeo que foi ao ar na última terça-feira, o Atlético teve uma dificuldade muito grande em alargar a defesa do Libertad, acabou sendo muito afunilado pelo meio do campo, a ponto de não conseguir jogar. E a coisa foi ainda mais grave, porque eu mencionei aqui na terça-feira, vocês devem se lembrar, que o Atlético, se ficasse afunilado, poderia acabar recorrendo muito a cruzamentos. E o que a gente viu foi um estágio ainda mais avançado dessa situação, onde o Atlético, de tão afunilado pelo meio, mal conseguiu recorrer a esses cruzamentos que eu tinha mencionado. O Atlético fez somente 10 cruzamentos na primeira etapa, foi ao intervalo dando aí pouquíssimas esperanças de uma reação para a torcida, mas o Turra, de maneira surpreendente, saca Vitor Bueno e saca Pablo, ainda no intervalo, para as entradas de Rômulo e de Thiago Andrade, e o Atlético melhora. E melhora por quê? Conforme eu falei aqui com vocês no vídeo da última terça-feira, quando você tem que atacar no futebol moderno, você tem que alargar o campo de alguma maneira. No primeiro tempo, o Atlético não conseguiu ter essa amplitude, como se diz, com os laterais, e nem produzi-la com o movimento dos atacantes. Então o Turra corrige isso no intervalo, colocando 2 jogadores que estariam posicionados de forma a alargar a defesa. Isso foi o suficiente para desengasgar o jogo do Atlético, que conseguiu aos poucos melhorar em campo, principalmente em razão aí das boas partidas de Fernandinho e de Alex Santana, ambos muito bem com a bola, ambos muito conscientes do seu papel dentro de campo. E o Atlético cresce de desempenho, consegue o gol de empate com o Rômulo, e no segundo tempo também, evidentemente, consegue o gol da vitória com o Alex Santana, mostrando mais uma vez que a capacidade de entrar na área no momento certo para concluir uma jogada de ataque é uma ferramenta importantíssima que ele tem e que pode e deve ser mais explorado ao longo da temporada. É um belíssimo jogador e acho que o jogo de hoje serviu como um grande incentivo para que a comissão técnica explore e talvez insista nessa dupla de volantes formada por Fernandinho e Alex Santana, que por mais frágil que possa ser defensivamente em alguns momentos, acabou compensando e muito no momento com bola. Nesse sentido, acho que vale a gente destacar de um modo geral a atuação do Pedrinho, foi muito bem passando a bola, teve um bom índice de acerto de passes e principalmente defensivamente não sofreu tanto quanto vinha sofrendo em outros momentos, conseguiu algumas interceptações, algumas bolas afastadas, conseguiu vencer alguns duelos físicos e acabou sofrendo muito menos do que eu particularmente imaginava no duelo com o Héctor Villalba, ponta direita bastante criativo do time do Libertad. Além disso, a gente precisa destacar uma noite pouco inspirada do Vitor Roque, que lutou muito, tentou muito, mas em termos aí de brilhantismo técnico
que é o que a gente espera de um jogador da capacidade dele, acabou sofrendo bastante. E acho que a gente precisa destacar também que o Terans, muito sumido no primeiro tempo, principalmente quando acabava ficando afastado da região central, ou aquela região ficava muito congestionada pela presença de outros jogadores, caso do Pablo, caso do Vitor Bueno, o Terans foi muito pouco participativo, muito pouco decisivo, e realmente, no intervalo, confesso para vocês que entre o Vitor Bueno e o Terans, talvez eu tivesse tirado o Terans, mas o Turra realmente tira o Vitor Bueno, que, embora não estivesse bem, pelo menos aparecia mais que o Terans no primeiro tempo, mantém o uruguaio deslocando o nosso camisa 10 para a região central do meio de campo, e aí o Terans volta a ser, se não o craque que ele sempre foi, pelo menos um jogador mais participativo, que acerta alguns bons passes, tenta algumas jogadas individuais e ajuda o Atlético a crescer dentro de campo. Então, um acerto sim do Turra nesse aspecto. O Rômulo merece ser muito destacado, um jogador que, independentemente se entra pelo lado direito, pelo lado esquerdo, se entra como centroavante, nunca se recusa a fazer aquilo que é necessário para o sucesso da equipe. Um menino que tem talento, tem potencial para ser ainda melhor. Eu sempre defendi o Rômulo na antiga coluna do Luiz, lá no podcast com o Paulo, o restante do pessoal, no canal da Rádio Caldeirão. Falei dele aqui no meu canal também, um jogador que eu considero bastante interessante. Fico feliz pelo fato dele ter ido bem hoje. E acho que a gente precisa pegar um pouco mais leve, tá? Com o Turra no tocante às modificações que foram feitas aí na sequência, as entradas de Eric Christian para saídas de Alex Santana e de Davi Terans. O Atlético reforça o meio de campo, buscando se prevenir de uma pressão nos minutos finais, que a gente sabe que é o mais comum nesse tipo de jogo, quando a diferença é só de um gol, principalmente jogando fora de casa. A gente sabe que o time da casa normalmente vem para um abafa. O Atlético buscou se resguardar, preencher a sua intermediária de forma a impedir que o Libertad explorasse aquele espaço. E se não foi brilhante nesse aspecto, acabou ainda permitindo alguns espaços que o Libertad conseguiu explorar para algumas finalizações. Imagine se não tivesse feito isso, poderia realmente ter cedido ainda mais espaço. E o Libertad, com o Enzo Gonçalves, eventualmente com o Roque Santa Cruz, com o Oscar Cardoso, enquanto esteve em campo, poderia ter sido ainda mais perigoso. E falando em ser ainda mais perigoso, acho que vale destacar também uma jornada pouco inspirada do Bento, mostrando insegurança e nervosismo em alguns lances. Não é o fim do mundo, a gente sabe que ele é um grande goleiro, tem muito crédito com a torcida, de maneira muito merecida, mas não dá para deixar de criticá-lo quando ele vai mal, e hoje ele realmente foi muito mal. Assim como foi muito mal o Kelvin, errando muitos passes, sendo pouco efetivo também defensivamente, cedendo alguns espaços, e por mais que eu seja contra, eu não deixo de entender as pessoas que já gostariam de ver o Maddison titular. Enfim, fazendo aí uma avaliação um pouco mais ampla, no primeiro tempo, quando me parece o Turra sucumbiu às pressões da torcida e de parte da imprensa para que escalasse o quarteto Terans, Vitor Bueno, Vitor Roque e Pablo conjuntamente, me parece que o time ficou completamente perdido porque a dinâmica de jogo era completamente nova, não houve tempo para treinamento e implementação dessa nova ideia, que é muito distinta daquilo que o Atlético vinha fazendo, e a gente pagou o preço dentro de campo com um desempenho péssimo nos primeiros 45 minutos. Porém, no segundo tempo, o Turra, entre aspas, simplifica aquilo que ele tinha se proposto a fazer, e nessa simplificação a gente já viu o jogo do Atlético fluir de maneira muito mais agradável e muito mais funcional também, a ponto de dominar o Libertad, que não é um mau time, repito aqui o que eu falei em um texto publicado na Furacão.com na noite de ontem, é um time experiente, um time que tem alguns bons jogadores, acho que vale destacar o Enzo Gonçalves, o Diego Gomes, experientes, Oscar Cardoso, Héctor Vidalba, o Melgarejo, que hoje não jogou, mas que é muito bom jogador, o Alexandre Barbosa, que já foi citado aqui como possível alvo do Atlético, não era um adversário simples, não seria fácil sair de lá com 3 pontos, e o Atlético melhora a ponto de conseguir sair do Defensores del Chaco, desculpem, com uma vitória. Isso significa que está tudo bem, que está tudo ótimo? Eu acredito que não. O trabalho do Turra ainda é merecedor de muitas críticas, mas acho que pelo menos, e eu digo isso considerando que uma vitória dificilmente resultará numa demissão de um treinador, pelo menos acabou indicando para o Turra que o caminho passa menos por aquilo que ele fez no primeiro tempo
e mais por ajustes naquilo que a gente viu no segundo, de repente tentando encaixar ainda mais um jogador de lado, um jogador de velocidade, abrindo um pouco mão de ter talvez o Pablo pelo lado do campo, que não é muito a dele, e ver ele tentar crescer a equipe a partir daí, porque o Atlético tem adversários importantes pela frente, caso inclusive aí do próximo final de semana, quando enfrenta o Flamengo na Arena da Baixada pelo Campeonato Brasileiro. O desempenho, de um modo geral, não tem sido satisfatório e o time precisa melhorar para ser competitivo como a torcida espera. Então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem o like, se inscrevam no canal, acionem o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra de Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.